Flávio fez mais pela segurança pública do Brasil em 5 meses como pré-candidato do que Lula em seu 3º mandato. Então, imprensa, vocês viram as imagens do Flávio chegando no aeroporto de Brasília? E aí, de quem que você lembrou? Vocês viram a matéria sobre o possível atentado sendo planejado contra o Flávio? Polícia do Senado pede apuração de plano de atentado de Deolane contra Flávio Bolsonaro. A matéria diz, abre aspas, MC Misa responde que o atentado estaria sendo planejado porque, caso Flávio vença a disputa presidencial, haverá um afeto danado, tanto para a esquerda quanto para as pessoas que ela, Deolane, carrega junto com ela. Fecha aspas. E você sabe de quem a Deolane é acusada de ser associada? Deolane Bezerra, suspeita de ligação com o PCC. Essa matéria é do Fantástico para evitar processo. Aí eu vou voltar lá para 2019 e a matéria da Veja relatava: o PT tinha um diálogo com nós cabuloso. Desprezo do PCC grampeado. Aí voltamos para o passado recente de março de 2026, em que líamos nos jornais a explicação do porquê o Lula é contra que os Estados Unidos classifiquem o PCC como terrorista, e a explicação é a bendita da soberania. Falou soberania, eu já sei que tem algum CID. Mas vem cá, que soberania é essa que permitiu que uma facção tomasse uma cidade inteira a ponto de transformá-la numa cidade fantasma? Que soberania é essa que permite que facções ameacem a população e as obrigue a contratar o provedor de internet dos bandidos? Que soberania é essa que te faz ter medo de errar uma rua no GPS e acabar morrendo porque ali é um território proibido? Vocês entendem o que tem de um lado e o que tem do outro? Flávio Bolsonaro foi até os Estados Unidos e conseguiu uma reunião com Trump, coisa que a mídia fez questão de tratar como um ato pequeno, uma reunião pequena, que ele só queria uma foto com o Trump para ajudar na campanha. E a foto veio, mas veio seguida de declarações do tema conversado: segurança pública, facções criminosas. Mas o Flávio não se reuniu apenas com o Trump. Flávio também se reuniu nessa quarta-feira com Marco Rubio, o cara que é conhecido no Brasil como o homem da Magnitsky. Ontem, quinta-feira, o Paulo Figueiredo postou um tic-tac logo de manhã cedo e à tarde fez um longo relato sobre como eles conversaram com os americanos sobre o PCC e o Comando Vermelho e que ele havia ficado chocado e até enojado com o que ouviu a respeito do lobby que foi feito lá nos Estados Unidos para que os meninos das facções não fossem classificados. E aí chegamos no final da tarde de ontem, quinta-feira. Estados Unidos classificam PCC e CV como terroristas. O anúncio foi feito por Marco Rubio, que um dia antes estava com o Flávio. Aí a mídia anunciou a classificação dos meninos e lançou que não dá para saber se isso tem alguma relação com a visita do Flávio. Sério? Galera, já virou um lema na internet. Flávio fez mais pela segurança pública do Brasil em 5 meses como pré-candidato do que Lula em seu 3º mandato. Então, imprensa bochileira, só não briguem com os fatos. Fica feio. Dito tudo isso, eu preciso detalhar para você o porquê muita gente vai dormir preocupada nos próximos dias e meses, já que essa classificação não poderia vir em pior hora para os bandidos que sequestraram o Brasil. Enquanto a Carbono Oculto revelava esse universo de PCC, combustíveis, fintechs e bilhões de reais, os Estados Unidos começaram a olhar para o Brasil e chegaram a uma conclusão muito simples. Talvez simples até demais. PCC e Comando Vermelho não são apenas facções criminosas, são organizações terroristas. E foi nesse momento que começou o desespero diplomático. Isso porque o governo Lula não queria essa classificação e atuou para tentar evitar ou postergar essa designação. A justificativa oficial era a preocupação com a soberania, com riscos diplomáticos e impactos econômicos. Mas você consegue imaginar como isso soa para o brasileiro comum?
Porque o cidadão olha para o Rio de Janeiro, olha para o Comando Vermelho, olha para o PCC, olha para os bairros inteiros controlados por facções, olha para ônibus queimado, olha para toque de recolher, olha para o policial sendo executado, olha para o comerciante pagando taxa para bandido. E aí, na pesquisa da Atlas de ontem, quinta-feira, quando perguntado qual era o maior problema do Brasil, 62,9% dos entrevistados colocaram em primeiro lugar a criminalidade e o tráfico de drogas. Essa é a maior dor do povo brasileiro, acima de corrupção e até mesmo da economia. O povo simplesmente não aguenta mais. E aí, depois aparece o governo Lula tentando evitar que essas organizações sejam chamadas de terroristas? Você entende o tamanho desse desgaste em ano eleitoral? Porque, para quem vive em área dominada por facção, a discussão acadêmica acaba sendo meio ridícula, sabe? O sujeito tá vivendo sob ameaça armada, mas aí aparece alguém explicando que, não, veja, não é bem assim. Tecnicamente, talvez não seja terrorismo. Meu irmão, o cara fechou a rua com barricada, botou fuzil na esquina, mandou fechar comércio, expulsou morador, executou o rival, controlou o território. E você tá querendo discutir semântica? É tipo alguém cair do prédio e discutir, meu Deus, qual é a marca desse concreto? Até a noite dessa quinta-feira, Lula e o Itamaraty estavam em profundo silêncio. Porque falar o quê? Celso Amorim apareceu para dizer que essa classificação do CV e do PCC como terroristas não ajuda. E não ajuda mesmo, tipo, o governo a explicar o porquê é contrário a essa classificação. Mas para o povo foi um grande motivo de comemoração. Mas enfim, você lembra que eu falei que tudo isso deve tirar o sono de muita gente Brasil afora? Agora não é mais a polícia fazendo operação, agora é sanção, agora é bloqueio, agora é rastreamento global. Pensa nesse povo que tem dinheiro em paraíso fiscal que tá assim, ó, desse jeitinho. Porque uma coisa é você ser investigado por lavagem de dinheiro, outra coisa é aparecer conectado à organização terrorista. Nem banco, nem políticos, nem fintech, nem fundo de investimento e nem empresa alguma quer isso, já que o elo entre os terroristas e esse sistema econômico os colocam todos no mesmo balaio. E aqui a gente está falando de cadeia, de Interpol, de impossibilidade de sair do país, de dinheiro mundo afora bloqueado. Usa Brasileiras, porque tá chegando a hora do Mundial e você pode adquirir esse chinelo maravilhoso temático da Copa do Mundo lá no site da USA Brasileiras, uma empresa mineira que bolou essa coleção aqui exclusiva, edição limitada da Copa do Mundo, com chinelos dos países sede, tem também o do México, tá ali com o Totonho, e tem também do Brasil para você esquentar o seu pé na torcida pela seleção brasileira.